Testemunhas ao redor do mundo afirmam ter visto monstros. Seriam reais ou imaginários? A ciência procura respostas em Monster Quest. La Crosse, Wisconsin. Antigo entreposto militar às margens do rio Mississippi. Fica próximo ao último território intocado do meio oeste e o esconderijo perfeito. A asa devia ter uns 3,5 metros. Parecia um homem com asas e olhos vermelhos. Quando ficou em pé, tinha uns 2,5 metros ou 3. Ele pulou para cima do prédio, se virou, sentou e agachou como uma gárgula. Testemunhas relatam ter visto uma criatura de mais de 2 metros de altura, com uma envergadura de asa de 3 a 5 metros e um peso aproximado de 100 quilos. Meio homem, meio bicho. Tem pelos escuros e olhos vermelhos que à noite brilham assustadoramente. Quando voa, dizem que alcança velocidades inimagináveis. Durante décadas, o Homem-Mariposa aterrorizou os moradores da região. E as histórias de perseguição da besta alada são comuns por aqui. Mas o mais aterrador é que a criatura sempre apareceu pouco antes de tragédias locais. E voltou a aparecer. A primeira coisa que vi foram os olhos e acho que ele também mostrou os dentes. Um Cherokee e seu filho iam de carro para casa quando encontraram o Homem-Mariposa. Eles correram e fizeram manobras bruscas para espantar a criatura. Mas ela os perseguiu implacavelmente. A primeira coisa que vi foi uma enorme criatura alada com asas de 4 metros no mínimo. Era enorme, quase cobria a estrada inteira. Quando diminuíram a velocidade, o monstro atacou o veículo. Ele estava tão perto que eu podia tocá-lo. Ele quase bateu no para-brisa. O terrível encontro deu ao homem uma visão clara do monstro. A boca dele era enorme. Os olhos eram do tamanho do farol do carro. As asas eram presas ao corpo. O pelo era marrom acinzentado. Mas não tinha muito pelo. A pele aparecia mais como em um morcego. Por isso o chamo de homem-morcego, porque era uma mistura de homem-morcego. O ataque terminou quando a criatura subitamente mudou de direção diante dos olhos dos dois. Foi em pleno voo, na altura do para-brisa. Nunca vi um animal se movendo daquele jeito. Simplesmente deu um pulo. Enquanto sumia, a criatura soltou um grito. Aquele grito entrou na minha cabeça e me deu tontura. O meu estômago virou do avesso. Foi um ruído muito agudo. Meu filho, que estava dirigindo, desviou e saiu da estrada. Abriu a porta e vomitou. E eu também passei mal. O homem voltou ao local alguns dias depois, e o que encontrou foi ainda mais perturbador. Eu voltei para ver o local, pensando que ele tivesse saído da mata ou de algum outro local, e encontrei na beira da estrada uma carcaça de veado que parecia ter sido desossada. A aparição da criatura coincide com a descrição do lendário Homem-Mariposa. Quando se vê algo assustador, a imaginação da pessoa faz ficar muito maior. Mais pra cá. O escritor Joe Nickel questiona a existência do Homem-Mariposa. Se você vê algo muito rapidamente, ainda mais se for à noite, e se você não sabe a distância entre você e a criatura, e faz um cálculo errado, você imagina uma altura errada. As pessoas fazem suposições, o que resulta nas chamadas múltiplas incógnitas. Temos uma criatura desconhecida, de um tamanho desconhecido, a uma distância desconhecida, e essa criatura foi descrita com base em quê? Para Nickel, as testemunhas tiveram contato com um animal conhecido e simplesmente não reconheceram o que viram. Existe algo na natureza muito parecido com o bicho que elas descreveram e que pertence à família dos estrigiformes, a coruja. A cabeça é redonda, quase não tem pescoço, tem grandes asas
E os olhos brilham e refletem como olho de gato. A descrição é idêntica à da coruja barrada. Essa criatura, exceto pelo tamanho, poderia muito bem ser o tal Homem-Mariposa. O Monster Quest vai viajar pelo país para descobrir se o Homem-Mariposa é mito ou realidade. Um desenhista vai criar um retrato para definir se as testemunhas viram a mesma criatura. A equipe científica conduzirá uma experiência para descobrir se o relato das testemunhas é preciso e confiável. E a equipe de expedição vai percorrer o estado de Wisconsin para examinar a área das últimas aparições. O rio de Trempealeau County, ao norte de La Crosse. A região é o habitat ideal para uma fera perseguir e caçar sua presa. Só mais um pouco. Agora é que vai ser mais difícil. É melhor a gente se apoiar nas fendas. A equipe será liderada pelo mateiro Mark Peterson. Existem relatos de gigantescas criaturas aladas na região. E são relatos recentes. Algumas são testemunhas muito enfáticas quanto ao que eles viram. Não necessariamente esta ou aquela criatura, mas era um bicho bem grande e com asas que, de uma ponta a outra, eram da largura de uma estrada. São pessoas normais que falam com seriedade, então deve existir alguma coisa. A ideia de que existe uma espécie de humanoide gigante, alado, voando pelos Estados Unidos parece bizarra, mas é exatamente o tipo de coisa que eu gosto de investigar. O criptozoólogo Nick Redfern vai auxiliar Peterson nas buscas. A maioria dos relatos recentes que temos gravados é muito parecida em vários aspectos às primeiras aparições do Homem-Mariposa. Não se trata de um pássaro gigante, mas de uma criatura meio humanoide com asas, e essa descrição se encaixa no Homem-Mariposa. E, seguindo a linha do tempo, será possível fazer uma investigação atual e profunda e seguir de perto a trilha dos relatos mais recentes. Não existe animal conhecido que seja nativo dos Estados Unidos, que seja desse tamanho. Segundo uma lenda nativo-americana, criaturas aladas viveram em Trempealeau County durante mais de um século. Vamos procurar evidências da atividade de um predador que matasse outra criatura para comer. Se encontrarmos algo estranho, podemos relacionar a presença de uma criatura alada. O isolado pico montanhoso é o local ideal para um monstro se esconder da população. Eu estou bastante animado para chegar ao topo das montanhas, porque é onde os animais grandes e de asa costumam ficar. É onde eles podem saltar de um galho, pular na água e também seguir a correnteza. Peterson utiliza programas topográficos de última geração para avaliar o terreno local. Muito bem, vamos decidir qual caminho traçar. Ok. Nós estamos bem aqui em Brady's Bluff. Ok. Bom, se você concordar, acho que a gente devia alugar uma canoa e seguir até a montanha Trempealeau, onde fica a reserva indígena. A gente pode subir a montanha a pé e ver o que tem lá. Uma das coisas que me chamaram a atenção nesse cenário é que a montanha Trempealeau está isolada dos outros picos. Acha que isso pode ser importante em termos de poder abrigar uma criatura alada que escolheu um pico solitário ao invés de outros que estão cheios de gente? Bom, qualquer animal gosta de solidão, de privacidade e de isolamento. A equipe explora possíveis locais de aparições. Várias testemunhas disseram que o Homem-Mariposa tem olhos vermelhos e brilhantes. Então, nosso plano é tentar filmar o reflexo dos olhos de animais comuns e analisar a imagem para determinar se é possível que, na verdade, alguma testemunha viu um animal convencional e interpretou de forma errada por causa dos olhos vermelhos brilhantes. Vamos por aqui?
Isso. Mais pra frente. Tá. Aí. É isso aí. Peterson e Redfern começam a jornada rumo à montanha isolada. A montanha fica bem à frente. Que bom. É pra lá que vamos. Redfern nota um elemento-chave do terreno. Tem uma coisa interessante aqui. Pode ser mesmo um local ideal para levantar voo, pousar e até viver. Com certeza. E acho que quanto maior a criatura, mais alta a montanha que ele precisa viver, não é? Certo, com certeza. Achei um bom lugar para encostar, Nick. Ok. Vai você primeiro e puxa um pouco a canoa, tá bom? Pode deixar. É este o lugar? É bem alto. O Monster Quest está à caça de uma terrível fera alada conhecida como o Homem-Mariposa. West Virginia, coração dos Apalaches, floresta natural que já foi a maior do mundo. Seus penhascos e vales são o lar perfeito para essa lendária fera. O monstro chamou a atenção do público em 1966, quando jornais de West Virginia relataram uma série de estranhas aparições. A pequena cidade de Point Pleasant foi o epicentro dos fatos. Eu nunca fiquei tão assustada na vida. Linda Scarberry viu a criatura pela primeira vez em uma noite quando dirigia pelo campo. O farol iluminou aquela coisa parada perto da construção de uma estação de energia. Parecia um homem com asas e olhos vermelhos. Eu não sei o que era, mas nunca fiquei tão assustada na vida. Ficamos parados por 1 ou 2 minutos e saímos bem rápido para pegar a rodovia. E quando chegamos lá, a coisa estava à nossa espera. Scarberry, o marido e 2 amigos tentaram escapar. Mas a criatura os perseguiu a uma velocidade próxima a 150 km por hora. Ouvimos a coisa em cima do carro e o barulho das asas batendo no teto. Por fim, eles chegaram a Point Pleasant e a criatura havia sumido. Aterrorizado, o grupo fez um boletim de ocorrência. Eles não acreditaram na nossa história. Disseram que a gente se enganou, mas não. A gente sabia o que tinha visto. O estranho encontro ainda assusta Scarberry. Eu nunca vou me esquecer. Para mim, parece que foi ontem. A aparição foi a primeira de quase 100 registradas perto de Point Pleasant. Até hoje, ninguém consegue explicar o que foi que eles viram. Apesar das aparições, a identidade da criatura nunca foi descoberta. Ninguém conseguiu identificar o que era aquela coisa. Alguns foram hospitalizados para tratamento de choque e houve outros traumas entre aqueles que viram a tal da criatura. E mesmo até hoje, se você falar com uma delas, vai perceber que elas têm medo, embora não tenham certeza do que a criatura era. As aparições do Homem-Mariposa terminaram em 15 de dezembro de 1967. Naquele dia, a ponte Silver envergou e desabou sobre o rio Ohio, causando a morte de 46 pessoas. O incidente levou a cidade a acreditar que a aparição do Homem-Mariposa era um sinal de tragédia. As testemunhas são, geralmente, nossa única prova e podem ser muito eficientes na identificação do culpado de um crime. Mas também podem falhar terrivelmente. David Weaver é um retratista especialista em criar imagens com base no relato de testemunhas. Weaver quer dar um rosto ao Homem-Mariposa.
Retratos forenses são ferramentas muito eficazes quando feitos com cuidado. O processo normalmente usado na composição envolve a testemunha escolhendo as características em um catálogo. Mas nessas circunstâncias, trata-se de um fenômeno anormal. Não vai ser possível escolher características humanas em um catálogo de traços faciais. Weaver utiliza formas geométricas simples para desenhar um monstro. Durante o processo de entrevista, vou me concentrar em traços parecidos e na repetição de estruturas e padrões. Se os entrevistados apresentarem relatos similares, traços semelhantes e características repetidas da figura desta criatura, vou usá-los para fazer o retrato definitivo. E qual o tamanho da asa? De apenas uma asa aberta. Meio metro, 1 metro? 1 metro. Bom, para começar, eu fiz o esboço do corpo. As orelhas saíam daqui. Ou eram chifres, não sei. Daqui? Desse jeito? Está muito parecido. O que você mudaria? Só os olhos. Eram bem maiores. Assim? Está ótimo. A equipe científica está testando a teoria de que a fera é um animal conhecido. A coruja barrada é um pássaro de porte médio. O tamanho depende se é macho ou fêmea. A altura pode variar de 30 a 60 centímetros. Os machos são menores. E a asa de uma ponta a outra varia de 1 metro até 1,5 metros. A maioria das corujas tem olhos vermelhos e refletores. A luz entra no olho, passa pela retina e atrás dela tem uma área chamada tapetum, que é uma membrana composta por células refletoras. A luz bate na membrana e reflete de volta na retina. Assim, a coruja usa toda a luz disponível no ambiente para poder caçar. Vamos tentar de novo. Ilumina mais o lado direito da asa. O primeiro teste realizado é uma experiência de percepção para confirmar o relato das testemunhas. É isso aí. A dupla acredita que as testemunhas viram algo pequeno, mas devido ao medo, exageraram no tamanho da criatura. Quando as pessoas se deparam com algo como o Homem-Mariposa, elas veem algo estranho da qual não possuem referência. Então faremos uma experiência para saber como as pessoas reagem quando mostramos para elas algo inesperado. Desenhos de diferentes tamanhos do Homem-Mariposa foram feitos para testar a teoria. Também planejamos diversos obstáculos como se estivesse no meio de uma estrada sinuosa, e as pessoas vão encontrar os desenhos em lugares diferentes. Os testes serão realizados à noite, próximo de onde a criatura foi vista pela primeira vez, uma fábrica de explosivos abandonada. As testemunhas devem avaliar o tamanho do que vem. Como ficou ali? Acho que está bom, mas talvez... vamos juntar com essa outra parte. Não vai ser problema, é só virar para cá. E deixa esse lado mais reto. Isso, é isso aí. Pegou a ponta? Peguei. Começa a montagem das silhuetas. A equipe usa refletores de bicicleta para imitar o brilho dos olhos vermelhos do Homem-Mariposa. Durante a experiência, um voluntário vai acender uma lanterna em direção às figuras para iluminá-las. As pessoas terão um curto espaço de tempo para ver a figura e depois terão que fazer uma estimativa. Várias pessoas farão o teste e assim teremos uma ideia de como elas reagem. Esse lugar aqui é perfeito para cobras. Eu já vi um rastro aqui. Olha, toma muito cuidado onde você pisa, porque a passagem é estreita, muito estreita. A equipe de expedição está na montanha Trempelot, onde acredita-se que o monstro vive. Estamos a 2/3 do caminho. Acho que o próximo trecho vai ser o mais difícil. A área é um ótimo habitat de alguns pássaros. Aqui deve ter falcões, águias,
Dá para levantar voo do topo. Não precisam fazer nem força. Não precisam nem bater as asas. Nem um pouco. Sabe, Mark, tem muita árvore por aqui. É um bom lugar para levantar voo. Essas árvores são uma plataforma de lançamento perfeita. O Monster Quest investiga as misteriosas aparições do Homem-Mariposa do meio oeste aos Apalaches. Há muito tempo, a terrível fera é considerada um sinal de destruição. Ele tinha os olhos mais vermelhos que já vi na vida. Até hoje nunca vi nada parecido. Aos 13 anos, Faye DeWitt Laporte e seus irmãos decidiram sair em busca do lendário monstro que supostamente vivia em Point Pleasant, West Virginia. Os garotos foram ao local onde diziam ser o esconderijo. A gente andou poucos metros e a fera apareceu ao lado do nosso carro. Apavorada, Faye se viu frente a frente com a criatura pela janela do carro. Na hora vi os olhos dele, eram maiores do que qualquer outra coisa no rosto. Eles chamavam a atenção. E foi tudo que eu notei. Em pânico, Faye disse às irmãs para se esconderem. E o irmão mais velho fez uma curva o mais rápido possível para despistar a criatura. Mas o monstro era veloz demais. Ele fez a curva junto com a gente, continuou nos seguindo até que meu irmão fez uma outra curva fechada. Jogou o carro no acostamento e então parou. Quando ele fez isso, o bicho pulou no capô do carro e nos encarou. A criatura pulou para o topo de uma construção abandonada. O irmão de Faye saiu do carro e começou a jogar pedras no monstro. Até que ele acertou uma pedra no pé direito dele. Foi quando a coisa ficou em pé por alguns minutos. Ele encarou meu irmão, depois virou e pulou novamente em direção ao chão. O irmão de Faye correu para dentro do carro. A criatura sumiu voando na escuridão, deixando os jovens apavorados. Aquela foi a primeira e única vez que vi aquela coisa com asas. Acho que tinha 1 metro, 1,5 metros de asa. Só sei que eram grandes o bastante para carregar algo daquele tamanho. O retratista forense do Monster Quest está criando um desenho para comparar as descrições mais recentes das testemunhas, o que pode confirmar o retorno da criatura. Os olhos quase ocupavam o rosto inteiro, por isso eram tão estranhos. Mais ou menos desse jeito? A maior parte do rosto dele eram os olhos. Há quem acredite que a criatura anunciou a queda da Ponte Silver, quando apareceu nos meses que antecederam o desastre. Um tipo de aviso. Falei com pessoas que acham que esse homem-mariposa é alguma aparição da natureza religiosa, que não é apenas uma criatura de carne e osso, mas, na verdade, algum tipo de aviso, uma advertência, um anjo negro. Algumas das primeiras testemunhas explicaram que sempre tiveram uma certa paranoia, que vivem desconfiados, olhando para trás. Alguns nem dirigem mais à noite porque sentem que estão sendo vigiados e até hoje acham que ele vai aparecer novamente. O desastre da Ponte Silver foi, na verdade, causado pelo enfraquecimento de uma braçadeira do cabo de suspensão da ponte. Imagine uma corrente de bicicleta e os dentes dessa bicicleta. Se um dente quebra, a corrente inteira quebra, e foi exatamente o que aconteceu. A Ponte Silver desabou e 46 pessoas perderam a vida. O caso mudou a cidade de Point Pleasant para sempre, e é difícil conversar com alguém que não tenha se abalado com essa tragédia. A reputação do Homem-Mariposa de sinal de destruição foi reforçada por outros sinais. Entre eles, uma aparição em Nova York antes dos ataques de 11 de setembro.
no México, antes da proliferação do vírus H1N1. E apenas um mês antes do desabamento da ponte da Interestadual 35 de Minnesota em 2007. Tudo certo? Pegou a lanterna? Tá na mão. Bom, Essa então é boa. vamos começar procurando qualquer sinal de vida por aqui. Pra mim tá ótimo. Certo? Tudo certo. Peterson e Redfern terminaram as buscas na montanha e se preparam para uma missão noturna de reconhecimento. Tem algumas trilhas que a gente pode seguir. Vamos ter que subir e descer nos vales e vai ser mais fácil caminhar à noite. Eles levam um sistema de imagem térmica e um farolete, adaptado para capturar reflexos oculares a longa distância. A dupla identificou prováveis pontos de esconderijo de um predador com asas. Essas pegadas maiores podem ser de coiotes, guaxinins, veados, porque é uma área de refúgio. Dá para ver que um coiote passou por aqui. As pegadas estão bem nítidas, olha aqui. São pegadas de guaxinim também. Essa poça serve de reserva de água e qualquer predador consegue chegar fácil até ela. A equipe espera encontrar animais noturnos. Eu queria ver uma coruja barrada ou um corujão orelhudo por aqui. Se captarmos pontos de calor na mata, só pode ser algum animal. Ok. A gente joga luz sobre ele e observa o tipo de reflexo dos olhos dele. Entendi. Um dos aspectos mais importantes dessa história é que a criatura supostamente tem olhos brilhantes. Para ter algum dado comparativo de outros bichos, vamos ter que agir por exclusão e ver o que sobra. Eles testam o equipamento. Nenhum resultado deste lado, Mark. Talvez seja melhor jogar a luz mais longe para descobrir alguma coisa. A dupla se instala em um ponto de grande vantagem visual Vamos ficar mais na ponta do campo. e começa o projeto de atrair a criatura com repetição de vozes de animais a longa distância. Tomara que apareça uma coruja barrada. É, Quem sabe? daí a gente compara. É? Quando chega a noite, parece que existe um outro mundo animal, sabe? Dá pra captar qualquer coisa com isso. Eu nunca percebi durante o dia o que tem aqui à noite. É? O que é aquilo? Nosso cérebro e nossa mente não funcionam exatamente como um gravador. Existem várias maneiras de distorcer nossa memória. O Dr. Chad Marsolek é professor de psicologia da Universidade de Minnesota e especialista em distorção de memória. Quando o indivíduo vê alguma coisa que seja muito estranha, muito fora do comum, é quase certo que, junto com a imagem, surgem várias emoções. Essa reação emocional, e eu estudo isso em meu laboratório, provoca efeitos na memória formada durante a experiência. Marsolek descobriu que pessoas em contato com imagens chocantes confiam plenamente na memória registrada, mesmo se o registro estiver errado. Essa plena confiança é inadequada porque não acompanha a exatidão de uma situação normal e de guardar essa memória. A precisão objetiva da memória pode ser relativamente pobre e, mesmo assim, o indivíduo confia que está certo. Marsolek explica que o chamado efeito da emoção negativa pode ter influenciado as testemunhas. Ao vivenciar a experiência de uma aparição, o indivíduo pode imaginar que, principalmente os olhos vermelhos e brilhantes, são parte de uma experiência visual bastante significativa. É bem provável que o efeito da emoção seja responsável pela precisão visual, mas pela memória fraca e até mesmo distorcida da forma do que seja lá o que eles viram. Mais pra cá. Tá, vamos levar. A equipe científica vai testar a teoria da identificação errada. Vamos usar 3 figuras diferentes. Usando diferentes representações da criatura, eles testarão a percepção das testemunhas. O menor tem 60 centímetros. O outro tem 1,20 m. E o maior,
O Homem-Mariposa tem 2,40 metros. As testemunhas vão passar de carro por uma estrada escura e as figuras serão iluminadas. Em seguida, as pessoas serão entrevistadas e deverão calcular o tamanho daquilo que viram. Lá vamos nós. Contato feito. O Monster Quest está percorrendo o país em busca de evidências do lendário Homem-Mariposa. Durante décadas, a criatura foi vista em locais onde aconteceram tragédias e hoje pode estar de volta. Tive uma sensação terrível quando vi a criatura. Foi como estar num filme de terror. Uma das aparições mais recentes aconteceu em Sacramento, Califórnia. O fotógrafo Lamont Greer tirava fotos de uma ponte quando viu a criatura. Eu tinha acabado de fotografar a ponte e estava agachado guardando a câmera no estojo quando senti que tinha alguma coisa olhando para mim. Mesmo na penumbra, Greer consegue enxergar uma figura sombria em cima da ponte. Quando eu o vi, eu não sabia o que era. Porque podia ser qualquer coisa e estava escuro, então forcei a visão um pouco mais e me dei conta de que havia algo estranho lá em cima. A coisa pulou e abriu as asas. Foi quando eu percebi o tamanho da criatura. Greer tentou fotografar, mas a criatura foi mais rápida que ele e desapareceu diante de seus olhos, deixando-o tremendo de pavor. Com certeza não era um homem, não era um pássaro. Era uma coisa totalmente estranha e incomum. Se ele quisesse descer e atacar uma pessoa, certamente causaria um grande estrago. Ele esticou o pescoço para ver melhor. Acho que está vendo o segundo agora. A equipe científica está realizando uma experiência de percepção para determinar a precisão das descrições sobre o tamanho do Homem-Mariposa. Lá vamos nós. Contato feito. A dupla ilumina as 3 figuras da criatura enfileiradas ao longo da estrada. As respostas das testemunhas são monitoradas e gravadas para análise posterior. Diz quando é para olhar. Parece um mini Homem-Mariposa. As testemunhas são entrevistadas. Eles chegaram. Muito bem, vou fazer algumas perguntas simples. Qual foi o primeiro que você viu? Sabe dizer qual o tamanho? O primeiro tinha de 1,5 metros a 1,80. Você viu as 3 figuras? Vi. Sabe dizer qual a altura da primeira delas? De 1,5 metro a 2. Certo. A número 1? A número 1? 1,5 metro, 1,80 m? Acho que uns 60 centímetros. E a segunda imagem? Não parecia muito alto onde eu estava, mas acho que tinha uns 60 centímetros de onde eu vi. 1,20 m. A segunda era bem pequena. Uns 50 centímetros. E por último, o terceiro. O terceiro tinha 1,20 metro. 1,50 m. Acho que 1,80 m. 1,80 m, tá bom. Dependendo da testemunha, a variação do tamanho estimado foi muito grande. Então a terceira imagem tinha 40 centímetros. 40 centímetros. Analisando os dados, eles fizeram um bom trabalho calculando a altura. Mas é importante notar que pelo menos 3 pessoas vendo uma das imagens dobraram o seu tamanho. As discrepâncias mostram que as testemunhas superestimaram o tamanho do Homem-Mariposa. O resultado coloca em questão o relato das testemunhas. Acho que as pessoas não são boas em cálculos. Elas não fariam uma estimativa precisa se vissem algo se movendo no mato. E no teste pode ter sido ainda pior.
Olha ali. A equipe de expedição está em uma montanha perto de La Crosse, Wisconsin, local de algumas aparições recentes do monstro. Vamos lá, eu preciso de um ponto. Embora encontrassem pontos de calor com a câmera, nenhum foi identificado. A saída foi buscar outro local. Tenta iluminar mais lá pra frente. Tenta pela janela. Tenta pela janela. Olha ali, tem alguma coisa. Eu não sei se é um animal. Eles avistam algo. E 2 veados aparecem correndo pelo campo. Redfern e Peterson tentam localizar a criatura da qual estão fugindo. Ali, bem à direita. Ali, tá vendo? Tá vendo? Tô. Vai um pouco mais pra frente. Opa, pra direita. Aí, parei. Uma figura surge na escuridão. Tá gravando? Tô. Dá pra ver? Tem uma árvore na frente. Vá pela esquerda e tente encontrá-lo. Tá vendo? Lá na esquerda. O Monster Quest está em busca de evidências da misteriosa criatura conhecida como Homem-Mariposa. A fera aterrorizou por mais de 40 anos, e tudo indica que está de volta e com maior frequência. Este homem teve um encontro assustador com o monstro alado. Esta mulher foi a primeira a ficar frente a frente com a fera. Este fotógrafo viu a criatura em cima de uma ponte. Pegamos um olho brilhando. Nick Redfern e Mark Peterson vasculham a mata próxima a La Crosse, Wisconsin. Algo desconhecido assustou os veados no campo em que a dupla pesquisava. Dá um zoom agora, dá um zoom. Pegou o brilho do olho dele? O brilho é bem forte. É, o ponto de calor tá bem no meio. Que bom, tá dando certo. Continua filmando, Nick? Continuo. Gravei 2 pares de olhos. Dei um zoom e agora estão olhando para mim. Os animais filmados são simples veados, mas o brilho dos olhos é impressionante. Eu consegui boas imagens do brilho. Lá vão eles. Legal. O brilho está diminuindo agora. Tem mais algum para filmar? Não estou vendo mais nenhum. Ficou ótimo. É. A dupla decide pegar o carro e retornar ao acampamento. Acho que conseguimos um bom material. Pelo menos para mim foi uma surpresa e um prazer subir a montanha e encontrar as lendas das quais os índios nativo-americanos falam. Dá para imaginar uma criatura alada gigante vivendo nesta montanha isolada. O que eu achei bastante interessante foram as corujas barradas, que têm grandes olhos vermelhos e são brilhantes. Eu não sabia disso. Foi legal. Muita gente falou dos olhos vermelhos e se a gente encontrar alguma evidência de outras criaturas que têm olhos vermelhos, talvez possamos entender o que pode ser esse homem-mariposa. Exato. No acampamento, eles revêem as fotos de um veado mutilado encontrado perto de uma aparição recente. Veja que a foto mostra que a parte traseira foi totalmente destruída. A carne foi completamente retirada e não apenas dilacerada. Dá para ver até embaixo, olha aqui. Todas as vértebras estão aqui. Tudo indica que o animal foi brutalmente atacado. Mas Peterson tem outra sugestão. Você viu a pele? Ela está toda enrolada na frente. Talvez eles tenham enrolado na frente para tirar a parte traseira, que é um dos melhores cortes da caça. Bom,
Na minha opinião, isso aqui é coisa de algum caçador ilegal. É um jeito rápido de tirar os melhores cortes de carne sem ser pego, sabe? Digamos assim. Entendi. Então, podemos eliminar a hipótese de que o animal foi morto por algum predador grande e com asas. Com certeza foi feito por um humano. Um desses cortes foi feito pelo homem. Entendi. Por algum caçador. O retratista forense David Weaver conversou com testemunhas do Homem-Mariposa em todo o país. Desde as primeiras descrições em Point Pleasant e das mais recentes em Sacramento, as semelhanças são bem grandes. Geralmente, eu desenho retratos a partir da descrição de testemunhas de assaltos a bancos, estupros e às vezes suspeitos de homicídio. Neste caso, eu desenhei uma coisa que cientificamente não existe. E apesar das semelhanças descritas, as testemunhas estão traumatizadas. Mas elas viram alguma coisa. Os desenhos são bastante parecidos. As semelhanças indicam que todas as testemunhas podem ter visto a mesma criatura. Bom, do ponto de vista forense e científico, é preciso ponderar. O relato da testemunha tem que ser corroborado. Mas concordo que algo aconteceu. Elas foram sinceras nas entrevistas comigo, até onde pude notar. Espero que mais informações apareçam, mais testemunhas apareçam. E talvez algum dia a gente encontre um pelo, uma fibra, uma pegada ou a verdadeira criatura. A investigação do Monster Quest chegou a alguns resultados interessantes. A equipe de expedição encontrou o local das aparições em Wisconsin, que seria o habitat perfeito para uma criatura grande e com asas. A experiência da equipe científica determinou que as testemunhas não calcularam com precisão o tamanho da criatura. Mas as semelhanças nas descrições sugerem que todas elas viram a mesma coisa. Desde que tudo aconteceu, quando eu toco no assunto, outras coisas acontecem e é sempre diferente. É difícil de explicar. Meus amigos ficam doentes, surgem coisas ruins. Parece que sempre somos vigiados. Mas a história precisa ser contada para que outras pessoas que o encontrem entendam que ele pode existir. Nós estudamos esse caso há décadas. Surgiram muitas evidências, incidentes, relatos, e por contaminação psicológica, outras pessoas também o viram. Pessoalmente, não faço a mínima ideia do que essas pessoas viram, mas tenho certeza que elas viram alguma coisa. Acho que ninguém vai conseguir explicar o mistério por trás do Homem-Mariposa, porque aconteceu há muito tempo, mas talvez ainda aconteça.